Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados pelos trabalhadores dessa casa. Nós vamos dar início ao nosso trabalho, agradecendo à Rede Amigo Espírita por nos ceder este horário para transmissão ao vivo, via internet, para todo mundo. Ok? Deixamos o recado a todos também, o convite, para o dia 22, próximo agora, próximo domingo, estaremos visitando o Avedalma, abrigo de idosos em Cariacica. A saída será aqui da UEC às 12h30. O retorno às 15h30, ok? Muito bem. Nós, então, vamos pedir a nossa irmã Rita para fazer a leitura inicial. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. No item 150, dívida de amor. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Paulo, Romanos capítulo 13, versículo 7. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodigioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Porque esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o Espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta.
tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Vamos elevar então os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Cristo, nosso irmão maior, por mais essa oportunidade que nos dá de aqui estarmos reunidos em Teu nome para este aprendizado. Rogamos a Ti, Senhor, nos auxiliar no entendimento da palestra da noite, para que venhamos aplicar no dia a dia o que aqui buscamos. Iluminai o nosso irmão querido que veio aqui carinhosamente apresentar este estudo. Intua, Senhor, que possamos vibrar em favor dele. Que a tua paz, que o teu amor se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, nós estamos aqui com o nosso irmão Hélio Tinoco, que irá falar para nós a parábola do credor incompassivo. Fala, professor. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, minhas companheiras. Que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Gostaria, antes de começarmos a falar propriamente do tema sugerido, que a gente parasse para fazer uma breve reflexão sobre esse exato momento que vivemos agora. Imaginemos, companheiros, que somos espíritos imortais, vivenciando, tendo vivenciado inúmeras reencarnações, inúmeras experiências nesse planeta e talvez, quem sabe, até em outros, rumo ao aperfeiçoamento moral e espiritual. E que hoje, no dia 19 de junho do ano de 2014, que essa hora, 8 horas e 6 minutos, é um momento que jamais se repetirá. Imaginemos, nos vejamos flutuando num planeta que faz parte de um multiverso de inúmeras outras galáxias. Estamos nós aqui agora, no momento que não mais voltará atrás. E é importante nós refletirmos e percebermos que se estamos aqui, não foi por acaso. Ouvi recentemente um palestrante do Rio de Janeiro, chamado João Ascenso, e ele contava num dos seminários lá em São Pedro da Aldeia, de que há um planejamento, muitas vezes, que antecedem-se há mais de 100 anos para a fundação de uma casa espírita. Há uma programação. E nesse planejamento, muitas vezes, são escolhidos os temas que serão propostos pelos futuros palestrantes e para os futuros ouvintes. Já havia, companheiros, por certo, uma preocupação dos espíritos superiores que nos assistem, que tanto nos estimulam e incentivam na caminhada evolutiva por esse momento, por essa reunião. Por certo, nós viemos aqui para ouvir a parábola do credor incompassivo e vamos escutá-la com certeza, vamos entender, vamos aprofundar algumas questões, alguns raciocínios embasados aí pela doutrina dos espíritos, mas eu quero dizer de antemão que nós não estamos aqui por acaso. O que você veio ouvir é o que os espíritos que coordenam essa reunião vão, em se utilizando de mim, trazer para a gente essas informações. Informações essas que eu quero dizer aqui vão poder, quem sabe até, mudar o rumo da nossa história de espíritos imortais. Então esse momento é muito especial. Um momento único e especial. Que nós possamos então aproveitar esse momento. Nos dedicarmos aqui atenciosamente, serão alguns minutos, prometo que serei breve, para que essas informações aqui possam fazer parte do nosso coração, possam transformar em ações práticas a nossa vida. Então que o Cristo, esse irmão maior, amoroso,
que cuida de cada um de nós, possa agora, em consórcio com os trabalhadores espirituais da equipe do Dr. Bezerra de Menezes e com o nosso anjo guardião, nos auxiliar no entendimento do que vamos estudar aqui nessa noite. Então, o tema proposto, a parábola do credor incompassivo. Essa parábola tem origem num discurso, numa conversa que ocorre entre Pedro, o apóstolo, e Jesus. Os versículos de número 21 e 22 registram esse diálogo. Ele acontece mais ou menos assim. Pedro aproxima de Jesus e fala: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão que me ofende? E propõe: 7 vezes? E Jesus, o olhando, diz: Pedro, não te digo que 7 vezes, mas digo que até 70 vezes 7 vezes. Há um enredo para esse diálogo. Se formos consultar a Bíblia de Jerusalém, há no rodapé um comentário que se diz que os fariseus, os sacerdotes, propunham para aquela civilização da época que o perdão fosse executado em no máximo 3 vezes para cada ofensa. E de onde será que Pedro tira os 7 vezes, não é? Na história do Velho Testamento, vamos encontrar a explicação para esses 7 vezes que Pedro, com tanta veemência, pergunta a Jesus. Voltemos lá no livro de Gênesis, nos lembremos do episódio onde Caim, filho de Adão e Eva, na alegoria bíblica, tomado por uma inveja, mata o seu irmão Abel. E Caim, agora se tornando assassino e infrator da lei de Deus, ele se vê obrigado a prestar contas a Deus. E nessas contas, Deus diz que ele vagará errante e fugitivo pela terra. Caim fica preocupado e fala para o Senhor: mas Senhor, como que eu vou vagar? E os perigos, e os inimigos, e os ataques, e as feras? Referindo-se aí a uma população extra-adâmica que já existia no planeta. E Deus diz: olha Adão, olha Caim, você pode ir tranquilo, porque todos aqueles que te ferirem, eu os ferirei 7 vezes. Então explicava ali a pergunta, a teoria da pergunta que Pedro trazia para Jesus. E de onde viria os 70 vezes 7? No decorrer da história do mesmo Caim, surge um dos seus personagens, o tataravô, a 4ª geração de Caim. E esse tataravô chamava-se Lameque. E Lameque era um homem de rude costumes, um homem bravo, matava, se vingava. E num dos seus discursos no livro de Gênesis, ele diz que, comparando-se a Caim, ele diz: Caim, o Senhor Jeová disse que vingaria 7 vezes. Lameque vingará 70 vezes 7. E o Cristo, então, se apoderando desse fato conhecido pelas pessoas daquela época, talvez falado no dia a dia, como um refrão, como uma brincadeira, ele se utiliza e fala no sentido de que o perdão deveria ser repetido 70 vezes, 7 vezes. Numa proposta de um perdão infinito, interminável. Então esse enredo, quando Jesus explica isso para aqueles que estavam ao seu redor, em seguida ele traz a parábola. Em seguida ele vai contar a parábola do credor incompassivo. Observe, companheiros, que nesse momento Jesus já havia trazido o ensinamento, mas ele precisava ilustrar para aquela população daquela época, aqueles homens de uma civilização limitada, alguns de nós, por certo, presentes ali naquele passado, que não tínhamos um entendimento e nem uma capacidade intelectual de fazer conclusões tão objetivas. E ele conta uma parábola. Antes de aprofundarmos na parábola, é preciso que a gente compreenda o significado de parábola. Recentemente, nós tivemos aqui nessa plenária o privilégio de receber a nossa companheira Dalva Silva Souza, presidente da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E ela narrava aqui por que, foi o tema da sua palestra, por que Jesus ensinava por parábolas. E ela nos contou que parábola é um movimento, é uma curva
extraída da aritmética, que tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. E essa forma, esse desenho entre os dois pontos é uma parábola. Então a parábola tem um ponto de partida inicial para chegar a uma conclusão, para chegar a um fim. E segundo ela nos contava que a grande maioria das parábolas do Cristo não tem o seu final totalmente claro para todos nós. Necessário seriam que os tempos passassem e que a evolução chegasse, a evolução intelectual e moral, a fim de que compreendêssemos na íntegra o porquê das palavras do Cristo. E ela nos contou também que a FEB, Federação Espírita do Brasil, vem montando o Núcleo de Estudo e Pesquisa Espírita, o NEP, que será fundado na Federação do Estado do Espírito Santo nos próximos dias, aonde os companheiros vão se reunir a fim de estudarem novamente as parábolas à luz do Espiritismo, a fim de trazerem conclusões. Mas isso não nos impediu de que a Casa, o EC, esse mês, nos propusessem temas sendo ligados a parábolas. Então vamos entender, nesse sentido, a parábola do credor incompassivo. Parábola, segundo o dicionário, comparação desenvolvida em pequeno conto, no qual se encerra uma verdade, um ensinamento. Era isso que o Cristo fazia. Talvez na intenção de facilitar o entendimento, nem sempre o entendimento imediato, mas o entendimento futuro. Que sabia o Mestre que aqueles que o ouviriam de novo, numa outra oportunidade reencarnatória. Quem sabe nós não estávamos lá quando que dessa parábola foi contada pela primeira vez, não é? E agora estamos aqui para refletir à luz do Espiritismo. Então, parábola é uma comparação que vai ter a finalidade de trazer uma verdade, um ensinamento. E nesse caso, quem seria o credor? O que é um credor? Credor é aquele que tem valores ou coisas a receber. O tema, o enredo da história que ele vai contar para trazer uma verdade é um credor. É aquele que é detentor de direitos, de haveres. E por fim, incompassivo. O dicionário comum vai dizer que incompassivo é aquele que não possui ou demonstra compaixão, que não compartilha dos sofrimentos alheios. Esse breve resumo para termos uma ideia da parábola do credor incompassivo. Eu trouxe o texto na íntegra, o capítulo 18 de Mateus, onde Jesus faz a narrativa, os versículos de 23 a 35. Lerei-os em sequência, pausadamente, e depois voltaremos a cada um desses versículos, explorando algumas palavras-chave para uma interpretação. Uma única interpretação que poderia ser feita de forma diferente. Tudo bem? Vamos seguir então. Diz lá a parábola. Acompanhe comigo na tela de projeção, companheiros. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, o sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida,
porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que se devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos fazer uma análise pontual do conteúdo doutrinário? Vamos passear juntos pela mensagem do Cristo, trazendo a informação do Espiritismo nessa noite? Comecemos por duas passagens nesses primeiros versículos. O primeiro delas, Reino dos Céus. Observe, companheiros, que Jesus sempre, em suas narrativas, tinha como proposta maior e tem implantar o Reino dos Céus. Se nós avaliarmos nas traduções bíblicas, numa média das 19 oficiais que temos no Brasil, o termo Reino dos Céus é utilizado no Novo Testamento 25 vezes. Se fizermos um paralelo com a questão do Reino de Deus, que também tem um mesmo significado, encontraremos nessas versões, repetidas vezes, 26 vezes a palavra Reino de Deus. Eu trouxe só um exemplo. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, quando fala do Reino de Deus, o versículo diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Jesus para essa noite e para aquela época girava em torno do nosso entendimento como individualidade mortal com relação ao que é o reino de Deus. E num segundo momento, com relação ao reino de Deus, o reino dos céus, nós vamos abordar aqui a questão do versículo 17, o versículo 21 do capítulo 17 de Lucas, a parte B, onde o Cristo vai nos dizer: porque o reino de Deus está dentro de vós. Faríamos uma pequena viagem do começo do ministério do Senhor, 3 anos falando do reino de Deus. E nessa parábola ele não é diferente. Ele traz uma explicação, uma comparação, a fim de que nós possamos entender esse reino de Deus dentro de nós mesmos. A necessidade, companheiros queridos, de nós decidirmos a implantar esse reino em nós mesmos, a crescê-lo, a fazê-lo acontecer em mim. E algumas vezes nós ainda estamos iludidos com a ideia de um reino temporário. Talvez um reino até material, como foi a ideia que os primeiros judeus que o receberam, mas não o encontraram, tiveram com relação a Jesus. Então, no primeiro momento da parábola é dizer que a explicação da palavra do credor incompassivo tem a ver com o seu entendimento e o meu entendimento do ouvinte para a internet, com relação ao que é o reino de Deus. Sigamos então na interpretação da parábola. O reino de Deus pode comparar-se a um certo homem, um certo rei, que quis prestar contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, companheiros, era uma fortuna. Um dinheiro extremamente alto. Eu trouxe aqui para a gente poder ter uma comparação de valores. Um talento, nas outras versões, nessa que eu escolhi, não está, mas eram talentos de prata. O talento podia ser de ouro ou prata. Um talento de prata ou de ouro, ele tinha 21,6 kg. Imagina que é algo bem pesado, não é? 21,6 kg. Um talento. Imagine que 10.000 talentos seriam, então, 216.000 quilos. 216 toneladas. Se fôssemos trazer esse valor para preço de hoje, entrei na internet, pesquisei, 1 quilo de prata bruta, gira em torno de R$ 2.950. O valor da dívida daquele servo era de R$ 63.700.000. Era um prêmio da Mega Sena. Era um valor extremamente alto. Aquele homem poderia pagar? Será que nessa parábola esse dado não é tão importante? Aquele homem poderia pagar?
Vamos seguir o nosso raciocínio. Só para a gente ter ideia de volume, para transportar essa dívida de 216 mil quilos de prata, esse é um dos maiores caminhões fabricados no Brasil. Ele carrega 41.500 quilos. Seriam necessários para pagar a dívida, companheiros? 1, 2, 3, 4, 5 caminhões desse, e sobrava ainda alguma coisa que teria que ir de um outro transporte. Era uma dívida imensa. Lembra de que Jesus sempre usava-se dessas figuras fortes de linguagem para marcar? Imagina aquelas pessoas ao redor ouvindo um homem que devia 216 mil quilos de prata. Lembra que ele contava certa vez, falando sobre o rico, a dificuldade do rico entrar no reino dos céus, e comparava a figura do camelo passar no buraco da agulha? Lembro também aquela que nos convidava a olhar o cisco, olhar a trave em nosso olho antes de olhar o cisco no olho do nosso companheiro? Eram figuras marcantes. Ele precisava dessa imagem por duas razões principais. A primeira delas, porque nós ainda não tínhamos acesso, a maioria de nós, à leitura. Esses registros precisavam ficar guardados no nosso espírito imortal, na nossa consciência, como imagens. Então você dizer que tem uma trave no olho, um camelo passando no buraco da agulha, e que um servo deveria 10 mil talentos, eram imagens que impactavam. Por mais que as pessoas se esquecessem do enredo da história, se lembrariam dessa imagem. E depois, no futuro, seriam incomodados por si mesmos, por suas próprias consciências, a fazerem reflexões. Esse é o primeiro motivo. O segundo é porque o amor imenso que o Cristo tem, ele se utilizava das ferramentas que mais fossem acessíveis. Imagina que Jesus começa a parábola lembrando de Caim, lembrando da sua parentela e dos 70 vezes 7. Não é assim? Continuamos então, passemos para o versículo seguinte. E não tendo ele aquele servo que devia 10 mil talentos com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que pagasse, até para que a dívida se lhe fosse paga. Vamos pensar em dívida. Vamos pensar em Jesus falando-nos hoje dessa dívida. Será que somos nós devedores? Será que nós ainda temos débitos a serem corrigidos e acertados com a nossa história, com aqueles que estão ao nosso redor, com a própria lei de Deus, a lei de causa e efeito? A dívida vai nos trazer a uma admissão, real admissão da condição de devedor. Companheiros, nós só vamos conseguir pagar nossas dívidas quando pararmos de negar que ela existe, quando a admitirmos, quando entendermos que ainda existem em nós sombras, ainda existe em nós uma porção de animalidade que nós viemos lutando diariamente para vencer. Não dá para se vencer negando, não dá para se vencer dizendo que não existe. É preciso que nós admitamos que ao longo da caminhada evolutiva nos tornamos grandes devedores. Esse dos 10 mil talentos era um grande, devia muito, ele estava na condição de muito devedor. Talvez nós não possamos hoje, com clareza, saber o volume da nossa dívida, mas já sabemos que somos devedores. E estamos inseridos no processo de pagamento. É por isso que um dia nós seremos chamados a prestar contas. Todos nós. Sentaremos no que Paulo de Tarso vai chamar de tribunal do Cristo. Provavelmente no retorno ao plano espiritual, no final dessa encarnação, de mais essa encarnação, sentaremos com Cristo para uma conversa, para uma reunião no tribunal do Cristo, onde vão estar presentes nosso anjo guardião, vão estar presentes os nossos espíritos familiares e amigos que nos auxiliam nessa caminhada evolutiva, vão estar presentes
os prepostos do Cristo, um representante do Cristo. Por certo, ainda não ele, mas um representante. E nessa reunião, nós conversaremos sobre aquilo que acertamos e aquilo que erramos. Prestaremos contas. E no final, perceberemos que ainda nos restou dívidas. E sabe o que vai acontecer? Será que nós vamos ser punidos e castigados? De forma alguma. Deus é amor e misericórdia. Nós seremos treinados. Participaremos de uma escola para voltarmos numa próxima encarnação. E se falhamos, por exemplo, como pais, voltaremos para tentar mais uma vez sermos pais melhores. Se falhamos como empregador ou como empregado, voltaremos a fim de também, mais treinados e com mais experiência, vivenciarmos novas experiências, novas oportunidades, a fim de então acertarmos. É a misericórdia de Deus que não tem fim. Mas um dia seremos chamados a prestar contas. E aquele servo foi chamado. Vamos continuar o raciocínio. Entendam também nesse versículo que há um exercício do sacrifício e das perdas para efetuar o pagamento. Nós, muitas vezes, nos reconhecemos devedores, mas não queremos pagar. Ou então, nos penaliza abrir mão de nossos haveres, de nossas conquistas materiais, para pagar. E o exemplo do Cristo, que o Cristo traz nessa parábola, é que aquele homem iria vender, seria dele vendido, filho, família. Ele precisava exercer ali a renúncia do ego e do ter. O pagamento da nossa dívida, companheiros, será concretizado quando no lugar do meu egoísmo existir o amor. Quando eu conseguir olhar para os meus companheiros e enxergar em cada um deles um irmão e uma irmã a quem eu devo amar. E mais que isso, quando eu conseguir desvincular o meu espírito imortal do materialismo, que é tão presente na vida de todos nós. O apelo ao materialismo, a conquista, o mostrar bem, ser bem-sucedido com aquisições materiais. Então, nessa proposta, aquele servo deixaria a família, pagaria com a família, pagaria com seus próprios sentimentos e pagaria com tudo que ele tinha. Será que essa proposta do Cristo não é uma reflexão muito propícia para esse nosso momento? Onde precisamos refletir no valor que damos às coisas materiais. Elas são importantes? Sim, são. Nós precisamos ter previsões, ter uma reserva. Mas será que elas são mais importantes do que as aquisições do plano moral, do plano espiritual? Recordo-me aqui daquele momento em que o Cristo nos dizia que deveríamos ajuntar tesouros nos céus e não na terra. E quantas vezes nós, muitas vezes, em nome de angariar recursos financeiros, abrimos mão, cedemos ao impulso do egoísmo e militamos e deixamos crescer em nós mesmos as raízes do rancor, do ódio, do ressentimento e não sentimos paz. Mergulhamos numa caminhada onde a matéria se torna mais importante que o físico. Quando o Espiritismo vem nos dizer, com toda clareza, uma das questões que Kardec vai inquirir a espiritualidade superior, perguntando sobre o valor do corpo físico, o valor da matéria e o valor da alma, e aqueles espíritos bondosos nos respondem: ora, o teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Era a linguagem que eles usaram, para nos mostrar, nos chamar a um posicionamento aonde eu preciso valorizar as minhas aquisições espirituais. O dar valor a angariar virtudes nesse espírito imortal. Sabe por quê, queridos? Porque essa matéria vai passar e muito rápido. Está passando, não é? Está passando muito rápido, é de uma hora para outra. A gente parece que o tempo está acelerado. As coisas passam muito rápido e essa matéria vai passar também. Esse corpo também vai passar. E tudo que adquirimos e temos vai passar. Mas as aquisições construídas no espírito imortal, essas jamais
passarão. Vamos adiante. Mais um versículo para nossa reflexão com relação a essa parábola do credor compassivo, linkando com as verdades espíritas. Diz o versículo: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Vamos abordar o prostrando-se. Aquele servo, diante da possibilidade de ser vendido como escravo e de toda a sua família também ser vendida, e todo o seu patrimônio, as suas aquisições serem vendidas para pagar a dívida que não pagaria, ele se prostra. Ele tem uma atitude de desespero seguida de um apelo. E esse apelo, embora estivesse dentro de uma correta justiça, porque ele deveria pagar. Na proposta da parábola, ele reveu, ele viu esses haveres, ele recebeu, e agora ele deveria devolver. O que ele fez com o dinheiro, nós não sabemos. Talvez ele tenha gastado de alguma outra maneira, não pudesse recuperá-lo. Quem é que sabe? Mas a verdade é que ele deveria pagar, isso é da justiça. Mas ele apela então. Jesus começa aqui a mostrar para a gente uma outra visão, já se aprofundando em questões espirituais. Porque na realidade, aquele senhor não poderia perdoar tanto valores. E mesmo que ele fosse pago, não conseguiria, que ele fosse vendido, não conseguiria pagar. Era uma dívida insolúvel. Mas então, ele, no ato de desespero, ele diz: Senhor, me dá um tempo, tudo te pagarei, ser paciente, generoso para comigo, tudo pagarei. Será que nesse momento não foi uma frase vinda do desespero? Como que ele pagaria? Se o seu senhor fosse um homem duro de coração, dizia: tudo bem, eu vou te dar um tempo. Quanto tempo você quer? Como você vai pagar? Ele não teria uma explicação. E é nesse momento em que aquele conservo, aquele servo, ele apela para a clemência e misericórdia do seu senhor. Misericórdia, clemência, é quando nós rogamos além daquilo que nós merecemos. Além do que nós merecemos. Isso é misericórdia. Deus é misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia. Se olharmos o Velho Testamento e inúmeras outras passagens do Novo Testamento, vamos perceber um profundo amor misericordioso de Deus por cada uma das suas criaturas. Diz Jeremias, quando escreve no livro Lamentações, lá no Velho Testamento, está Jeremias nas ruínas de Jerusalém, destruída agora pela segunda vez. E ele diz, olhando as ruínas, que se não fossem as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. E diz mais, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Companheiros, hoje, embora o sol não tenha aparecido, ou esteja encoberto pelas nuvens essa manhã, a misericórdia de Deus se renovou para você e para mim. Houve uma renovação da misericórdia. E se não fosse assim, se Deus nos cobrasse o que devemos, não poderíamos pagar. É essa mensagem que Jesus quer me mostrar, quer nos mostrar que aquele Senhor perdoou. É o versículo seguinte que vamos ler agora. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida, movido de íntima compaixão. O que será esse sentimento de íntima compaixão, não é? É me colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é relevar os meus próprios conceitos e dar uma segunda oportunidade. Não é assim que Deus faz todo dia conosco? Aí ele vai, perdoou-lhe a dívida. Observe, companheiros, que esse perdão vem nesse ensino de Jesus completar aí um tríplice aspecto do perdão espírita, do perdão crístico. Vamos relembrá-lo brevemente. O primeiro deles, Mateus 5, 23 e 24, quando Cristo dizia: vós, quando fordes trazer a vossa oferta ao altar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, deixa a oferta, volta lá e faz as pazes, pede perdão. É o chamado perdão prioritário. Companheiros, não adianta eu fazer algumas outras coisas, umas boas ações, uma caridade voluntária, se no meu coração eu ainda deixo permear a falta de perdão. Ainda trago ressentimentos e rancor. Diz William Shakespeare, aquele dramaturgo inglês,
de que sentir ressentimentos é como tomar venenos e querer que o outro morra. Faz sentido? Perdão prioritário é a primeira forma de aprendizado que nós precisamos relembrar. Primeiro perdoa. Primeiro perdoa ao outro, a você mesmo, a sua história. Primeiro perdoa. O segundo, Mateus 5, 25 e 26, o perdão imediato, quando ele dizia: reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Lembra dessa passagem no Sermão da Montanha? Depressa, imediato. E quantas vezes o meu perdão é retardado? É um perdão em que eu levo dias, talvez, sofrendo, para só no futuro possibilitar a reconciliação. A proposta do Cristo é perdão imediato. É me colocar no lugar do outro imediatamente. É fazer primeiro o perdão imediato. E agora ele vem nessa parábola, nesses versículos e na parábola, nos dizer do perdão permanente e incondicional. 70 vezes 7 se referia a um perdão incondicional. Um perdão sem fim. Um perdão que não podia terminar nunca. É esse o perdão crístico que nós precisamos compreender. É esse o perdão divino. É esse o perdão na essência. Que o Cristo nos fez exemplo. Nos ensinou e exemplificou. Companheiros, nós poderíamos contar aqui brevemente a história daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. Recorda dessa parábola? Lucas registra nos versículos 36 e 50. Um fariseu convida Jesus a ir à sua casa almoçar, e ele vai. E lá chegando, uma mulher pecadora, é assim que o versículo conta, uma prostituta, entra na casa e senta-se aos pés de Jesus, começa a chorar, e lava-lhe os pés com as lágrimas, e enxuga com seus longos cabelos. Traz um vidro de alabastro, um perfume caro. Talvez ela usasse na sua profissão, e banha os pés de Jesus, e beija-lhe inúmeras vezes. E aquele fariseu diz assim, pensando assim, se esse homem fosse de fato profeta, ele saberia quem é essa mulher. Censurando, criticando, né? Mas o Cristo, que tinha uma capacidade de ver os pensamentos e o coração das pessoas, como tem hoje, sabe a minha dor, o meu sofrimento, a minha causa de estar aqui. Ele diz para Pedro, ele faz uma comparação. E ele diz para Pedro no versículo 41 e 42. Diz para Pedro, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Né? E Pedro responde, aquele que mais foi perdoado. Aquele que mais foi perdoado. E no versículo 47 e 48, Cristo fala, por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados estão os teus pecados. Observa que Jesus não perdoava pecados. Ele diz que a mulher, tendo uma atitude de arrependimento, arrependei-os para chegar do reino dos céus, ela compreendendo o reino pessoal e a mensagem do Cristo, ela se perdoa. O amor perdoou. E diz ao fariseu, estava em sua casa, não me lavaste os pés, não me enxugastes, nem um ósculo, um beijo me deste. Mas essa pecadora, fez da forma que narrastes. E aí está a história. Teus pecados estão perdoados. E aí a gente faz um link com carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, estamos aqui nessa encarnação para aprender a amar. Você tem a família que tem? Para aprender a amar. Você está no trabalho que você está? Para aprender a amar. Você está na casa espírita, funcionando aqui, porque você precisa aprender a amar. Simplesmente assim. Nós estamos aqui para aprender a amar. E se conseguíssemos nessa encarnação aprender a amar à altura de Jesus, não precisaríamos mais encarnar.
Já teríamos alcançado o objetivo. O problema é que a missão é longa, mas não devemos desanimar e seguir sempre adiante. Coloquei esse slide sem nada porque poderia acabar aqui. Está tudo certo. Já aprendemos o suficiente nessa noite. Mas o Cristo quer mais. Jesus quer mais de mim e de você. Ele quis continuar a parábola. Ele podia ter terminado ali. Mas ele conta o restante para que nós possamos rever o nosso próprio conceito de justiça. Ele vai continuar narrando brevemente. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga o que me deves. Companheiros, 100 denários. 100 denários, eu trouxe a imagem, uma mão cheia de pratas. Não são 5 caminhões, uma mão cheia de pratas. 100 denários, só para a gente ter ideia de valores, um denário tinha 3,6 gramas de prata. Não é isso? É grama? É feminino ou masculino? Não importa. Tinha 3,6 de prata, né? Vezes 100, são 360 gramas de prata. Vezes 2,95, que seria o preço de uma grama, R$1.062. O que são R$1.062 comparados a 63.700.000. Uma comparação irrisória. E vejam bem o que ele vai fazer quando, diante do apelo do seu conservo. Ele, porém, aquele servo não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Curiosamente, se nós olharmos o contexto e o texto do Cristo, a forma de pedir clemência foi a mesma, exatamente a mesma. Ser paciente para comigo, que te pagarei tudo que devo. Esse conservo, por certo, conseguiria pagar. Tinha uma dívida pequena. Ele não pagaria, mas ele prefere não perdoar. E observe que com os outros conservos, olha só, vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia? Contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Eles se contristaram, ficaram profundamente tristes, e muito. Eles ficaram sensibilizados com a história. Havia uma lógica. Puxa vida, ele foi perdoado tão alto valor, por que não perdoou o pequenininho, que lhe devia menos? Não é? E essa história foi declarada ao Senhor. E foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Será que foi uma fofoca? Ou foi uma denúncia? Né? Eles ficaram numa profunda indignação, que exigiu uma tomada de providências. Eles ficaram extremamente aborrecidos. Eu imagino 2 momentos. A alegria do servo ser perdoado, de não ser vendido, de não perder seu patrimônio. E a tristeza, ao mesmo tempo, de ele não ter perdoado o seu conservo. Companheiros, nós não vivemos isso todo dia? Momentos de conflito, onde nós temos vários conceitos paralelos do mesmo assunto. E às vezes a gente está tão confuso, às vezes perdido, porque ainda os nossos conceitos estão ligados ao nosso próprio sistema de crenças. É preciso que eu reveja o meu sistema de crenças e compare com os do Evangelho de Jesus. Essa é a proposta do caminho do amor e do reino de Deus ser implantado em cada um de nós. É preciso que eu olhe se o meu raciocínio, que parece ter sentido, está em coerência com o ensino de Jesus. Esse é o desafio maior. Esse é o nosso grande desafio. Mas o texto vai prosseguir. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti? Não devias? Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, não é verdade, companheiros? Quantas vezes? Eu acho que no momento atual que a gente vive, de despertar de consciência, de raciocínio lógico, de doutrina espírita tão esclarecedora, nós somos privilegiados por termos nos habilitado a já
caminhar nesse ensinamento, nesse conhecimento. E quantas vezes ainda cedemos aos impulsos e aos convites das nossas próprias trevas interiores? Quantos ainda lutamos incessantemente, às vezes nos sentimos derrotados com o vício ou com um padrão de pensamento negativo, aonde eu não me valorizo, aonde eu me sinto menos e inferior? Quantos de nós lutamos e não conseguimos vencer a impaciência, a irritabilidade? Quantos? Nós sabemos muito bem o que fazer, mas não conseguimos. Muitas vezes não conseguimos, sabe por quê, companheiros? O grande problema se encontra no egoísmo e no orgulho. Muitas vezes nós queremos fazer e vencer por nós mesmos e esquecemos de fazer cooperação e aliança. Precisamos nos unir uns aos outros e, em especial, a espiritualidade maior que nos possibilita, que nos oferece recursos de fortalecimento, de harmonização, a fim de que nós possamos vencer e não nos sintamos os autores da nossa vitória. Lembra de Paulo de Tarso que dizia: em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou? É preciso que eu entenda, companheiros, e é a palavra de Jesus através de João, no capítulo 15 do Evangelho. Ele diz assim: sem mim, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Eu ainda quero militar na pseudo-autossuficiência, acreditar que sozinho eu posso. E crio padrões de raciocínio que me enganam, que me iludem, mas que me deixam ainda trilhando os mesmos caminhos da infelicidade, da falta de alegria, da desarmonia, da falta de paz. Porque é preciso que eu compreenda que o meu momento como espírito imortal é descobrir o reino de Deus dentro de mim, construí-lo e construir a paz do Cristo. Lembra da questão 614 do Livro dos Espíritos? Onde a espiritualidade vai dizer que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Companheiros, esquece encontrar paz sem encontrar a lei de Deus e se ajustar a elas. Esquece. É uma paz ilusória, é a paz do mundo. Mas o Cristo veio nos trazer a verdadeira paz. A paz onde eu olho para mim, enxergo as minhas limitações, não nego, mas eu sou alimentado pela esperança de dias melhores. Caminhamos, todos nós, espíritos imortais, inseridos na lei de evolução, para dias sempre melhores. Vamos seguir? Mateus 7, versículo 12, a parte A vai dizer assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. Nós sabemos que devemos agir com justiça. E sabemos que a lei máxima de justiça é essa: fazer ao outro aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Jesus dizia isso com total propriedade, com total conhecimento da sua limitação de hoje, da nossa limitação de hoje. Porque é possível, mas requer esforço e sacrifício. E para concluir aqui, Paulo de Tarso, escrevendo nos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, vai nos dizer assim, o convertido de Damasco, conforme chama o Emmanuel: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Interessante que Paulo de Tarso, isso aqui tem escrito há cerca de 1800 anos atrás, 1800 anos antes do Espiritismo, né? E Paulo de Tarso vai nos dizer: suportando-vos. Será que naquela época já haviam aqueles mais melindrosos, aqueles companheiros que estão imbuídos de uma boa intenção, mas ainda são relutantes nas sombras, ainda são teimosos, ainda acham que são donos da verdade? Nós, companheiros, existimos. Como é que eu faço? Eu excluo as pessoas? Eu as elimino do meu hall de amigos? Ou eu as trago para que eu possa de alguma forma ajudá-los com o meu exemplo de amor e de carinho? Suportando-vos uns aos outros. E se alguém tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Porque foi assim que o Cristo nos ensinou.
Lembremos da passagem lá na cruz, no Calvário. Crucificado num julgamento mentiroso e injusto, crucificado de forma infame, que era o pior tipo de morte, era a crucificação, entre dois salteadores. Como se isso não bastasse, a multidão aos seus pés escarnecia dele. E alguns diziam: Jesus, você salvou tanta gente, agora desce daí e se salva. Você não é o Cristo? A zombaria. E aquele homem, pendurado pelos próprios punhos, com cravos imensos, olhava aquela multidão, via o seu sangue sendo derramado, e olhava aquela multidão e dizia: Pai, perdoa-lhes. Não é? Quem sabe alguns de nós, né? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Às vezes a gente brinca assim: será que eu coloquei chiclete na cruz? Chiclete não garanto não, mas pode ser que você tenha dado uma espetada, né? E a gente está aqui agora para rever esse conceito de perdão. O exemplo do Cristo, onde eu preciso vivenciar isso no meu próximo. Senão não faz sentido. Se eu não perdoo, como é que vou querer ser perdoado? E aí então Mateus, o texto para completar: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Quem são os atormentadores, hein? Algumas religiões vão falar em demônios, em perseguidores. Nós entendemos que o atormentador é nossa própria consciência. A nossa própria consciência nos cobrando a mudança, o auto-melhoramento, o trabalho sincero e honesto de pacificação interior, nos cobrando, porque a nossa consciência, aonde está registrada a lei de Deus, nos convida a cada dia a sermos melhores. E assim vos fala também o Pai Celestial: se de todo o coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas, né? Perdão precisa ser do coração, do mais profundo do coração, do entendimento lógico mais linkado com o sentir, entendendo que todos nós somos irmãos, companheiros. Todos nós irmãos militando a mesma jornada. E aí, Mateus 6, capítulo 12, quando nós ouvimos de Jesus a orientação da prece do Pai Nosso, ele vai dizer: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Há um condicionamento em que Mateus 26, 52 vai dizer para a gente: então Jesus disse, embainha a tua espada, porque, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Há uma lei de lógica: se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. Não há uma variante, não há como me furtar dessa verdade. Assim como eu ajo, os resultados virão. E aí Paulo de Tarso, para terminar, Romanos 13, versículo 8a, vai dizer a gente: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A nossa dívida de amor está grande, companheiros. É preciso pagá-la. E esse pagamento é feito na relação com as pessoas. Por isso Tiago, não, é João, já exilado lá em Pátimo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 21. Se não for 21, os companheiros verifiquem em casa, dever de casa aí. Ele dizia assim: se nós dizemos que amamos a Deus, que não vemos, e odiamos o nosso irmão, a quem vemos, somos mentirosos. Não tinha meio termo. Eu preciso olhar para a minha verdade. Eu estou amando, eu estou tentando amar, estou tentando ser melhor. E é o mesmo João, capítulo 4, versículo 19, que vai dizer assim para a gente, para terminar mesmo: quanto a nós, olha que versículo simples, olha que palavra simples. Eu tenho 2 minutos, eu vou conseguir encerrar no tempo. Deixa eu contar uma historinha breve. João, quando foi conhecido, quando Jesus o convidou a se tornar discípulo, pescador de homens, ele era um jovem extremamente bravo. Era uma espécie de, usar um termo leve aqui, era um cabeça de bagre, tá bom? Bravo, ríspido, grosso. Tanto é que o Cristo chama de filho do trovão. É o apelido de João. Agora passaram 3 anos convivendo com Jesus, dia a dia, na caminhada, exilado em Pátimos. Agora o apelido dele é apóstolo do amor.
né? Dirigia-se aos seus irmãos de fé como filhinhos, né? João carinhoso. Ele vai dizer, quanto a nós, e pode ser para mim e para você, amemos. Amemos. Quanto a nós, amemos. Né? Porque Ele, Jesus, nos amou primeiro. A nossa forma de amar precisa, cada dia mais, parecer com essa forma desse nazareno amoroso, que não olhava as diferenças, não criticava, não apontava os erros, né? Recebia a todos, sempre com uma palavra doce e amorosa. Qual tem sido a minha maneira de amar, companheiros? Se não tem sido da proposta do Cristo, eu preciso, nessa noite, 19 de junho, repensar. Repensar a minha forma de amar e externar esse amor, considerando mais, me esforçando mais e, quem sabe, sacrificando mais pelo meu irmão. Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso irmão Hélio Tinoco pela palestra da noite e vamos passar para a nossa irmã Rita encerrar fazendo a nossa prece. Aproveitando o tema de hoje, vou fazer uma prece diferente. Eu convido a todos vocês a fechar os olhos, a colocar na sua tela mental um lindo buquê de flores, mais bonito que cada um puder imaginar. E vamos colocar nesse buquê o melhor que temos em nós, os nossos melhores sentimentos. E vamos ofertar esse buquê de flores àqueles que temos dificuldades, àquele familiar na nossa casa, seja a esposa, seja o marido, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja a filha, aquele que ainda nos faz, nos contraria, nos traz dificuldades no caminhar, que possamos ofertar essas flores ao nosso vizinho que nos incomoda, ao nosso patrão, ao nosso companheiro de trabalho, ofertando essas flores, pedindo-lhes perdão, porque muitas vezes pensamos que eles estão nos fazendo mal, mas às vezes a culpa é nossa, porque às vezes a pessoa toma determinadas atitudes porque nós permitimos, porque nós fizemos com que elas agissem daquela maneira. Vamos refletir nisso. E agora vamos levar essas flores a todos aqueles que sofrem, seja os nossos irmãos nos presídios, nos hospitais, nos lares em desequilíbrio, nos lares abastados pelas coisas materiais, mas tão carentes de amor, tão carentes de perdão. Aos nossos irmãos envolvidos nos vícios de toda espécie, vamos ofertar flores e vamos nesse instante dar-nos as mãos e ofertar essas flores para o nosso país, envolvendo em vibrações amorosas, em vibrações de amor, em vibrações de gratidão ao Pai
por nos dar a oportunidade de estarmos nesse país tão maravilhoso. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada, Jesus, amigo constante nas nossas vidas. Muito obrigada aos nossos companheiros espirituais. Que assim seja.
se me